Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, amém? Eu tenho alguns vídeos postados no YouTube, mas faz tempo que eu queria contar assim um pouco da minha história, assim para alguns entenderem. Por que disso, amados? Não é para mim me gabar ou me favorecer disso, não. Isso eu tenho vergonha de tudo isso que eu fiz, que eu pratiquei na minha vida. Mas a palavra de Deus me ensina que eu tenho que semear testemunhos. Então eu estou aqui para semear o testemunho que Deus fez na minha vida. A reviravolta da minha história. Uma vez eu ouvi de alguém que não importa como o Vanderlei começou a sua história, mas sim como ele vai terminar a história. Entendeu, amados? Então é isso que você tem com que se preocupar. Como você começou, não importa, mas sim como você vai finalizar a sua história. Amém? Então é isso que eu quero deixar para cada um de vocês, né? Porque muitos vão olhar e ver a sua história de vida e não vão acreditar que pode ter uma virada a sua história. Eu estou aqui para te falar que sim, que se você crer, né? Para isso, você tem que fazer uma escolha agora de mudança. E qual seria essa escolha, Vanderlei? Essa escolha seria você buscar Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregar a sua vida para Ele, para que Ele possa, através disso, escrever seu nome no livro da vida, como fez comigo. Então, por isso que eu venho falar com vocês no dia de hoje, para incentivá-los a acreditar que sim, pode haver mudança na sua vida, como houve na minha. Para que você possa entender a minha história, eu tenho um pai e tenho uma mãe, né? Aparentemente uma família funcional, 5 irmãos, não é? Nascemos em Porão, uma cidadezinha pequena aqui do Paraná, fomos para Autônia. Lá o quinto filho é, é, a minha mãe engravida desse quinto filho, que seria o meu irmão. Lá não tem muita para fazer um parto, né? E aqui em Umuarama me saiu uma maternidade na época, meu pai resolve vir para Umuarama, né? Para que tenhamos esse quinto filho aqui nessa maternidade. Então mudamos para cá. Meu pai veio ser cabeleireiro aqui em Umuarama, né? Não sei se a pronúncia está certa. Aí nós ficamos aqui. Aí, amados, uma mãe cuidando de 5 filhos, só que uma mãe que infelizmente não tinha uma sabedoria para educar, né? Porque a gente fala assim que o pai e a mãe, ele aprende dos teus pais e depois eles reproduzem na vida dos filhos algo bom ou ruim. Infelizmente, a minha mãe reproduziu nas nossas vidas algo ruim, não é? Por quê? Porque aprendeu da parte da mãe que tinha que bater nos filhos. Como ela não teve o pai, só teve a mãe batia muito neles. Então ela reproduziu isso em nós. E era surras de deixarem no chão, moles, para se recuperar demorava algumas horas. Hoje, se fazem isso com um filho, você é preso na hora e o conselho tutelar vem em cima e deixa você em maus lençóis. Mas na época não havia isso. E isso gerou alguns traumas de infância nas nossas vidas como filho. E eu, com meus 12 para 13 anos, eu aprendo a fumar cigarro. E desse cigarro, amados, eu falo assim que o cigarro, para muitos, tá? Não é para todos, isso não serve para todos, mas para muito é uma porta de entrada para muitos outros vícios, né? Como a bebida, as drogas, né? E automaticamente a maioria a prostituição. Foi o que aconteceu comigo. Aos 14, eu já estava envolvido na maconha
E 2 anos, no máximo, depois, eu já estava envolvido com a cocaína. E quando eu me vi, eu já estava num emaranhado, num lamaçal de pecados tremendo. Por quê, queridos? Porque alguns anos depois que eu conheço algumas pessoas, né? E eu vou para Curitiba, na Jocum, fazer a escola da família, lá eu descubro que eu sou órfão de pai e mãe. Mas espera aí, como órfão de pai e mãe? Muitos já ouviram essa história minha. Pois eu estou aqui para dizer de novo, para que você possa entender a sua história e por que às vezes você está preso em alguma coisa. O que está te aprisionando hoje? O meu aprisionamento era isto. Eu descobri que eu sou órfão de pai e mãe. Mas como assim? Eu tenho pai e a mãe todo dia. Eles estão comigo. Só que eu tenho um pai que aprendeu que tem que trabalhar para criar 7 pessoas dentro de uma casa. E uma mãe que aprendeu que os filhos têm que ser criados na pancada. Não era bater, amados. Era na pancada. Tá? Era agressão mesmo. Era de atirar pedra, era de bater com pau, era de bater com cabo de vassoura, era com fio de ferro, era com chinelo, era com a mão, o que tivesse ao seu alcance. Então, era coisas terríveis. Até que um dia, com os meus 10 anos, que eu me lembre, eu estou na cozinha, limpando a cozinha, e ela vem para me bater. E o que eu tinha na mão era uma faca, queridos. E eu falei para ela que se ela viesse para me bater, eu a mataria. Olha só, amados, uma criança de 10 anos tentando se defender. Lógico que depois que eu fiz a minha conversão, amados, eu tive tempo de sentar com minha mamãe, pedir perdão por tudo isso, porque, infelizmente, a única alternativa que eu achei de imediato era isso, uma autodefesa, né, por causa de todos os traumas que foram gerados. Aí, então, peraí, então agora eu preciso entender a minha história para mim poder sair de tudo isso. E eu aprendi nesses muitos encontros com Deus, reencontros com Deus, oficina da alma, cura e libertação, que eu tenho que fazer, amados, o caminho de volta. Eu tenho que identificar os meus problemas. Quando eu identifico os meus problemas, eu volto lá onde eu estou preso, eu faço o acerto com as pessoas que fizeram parte daqueles traumas e eu retorno fazendo a minha história de vida. Mas enquanto, amados, você e eu não conseguimos fazer esse caminho de volta, algo vai estar nos aprisionando, algo vai estar deixando a gente amarrados, acorrentados, aprisionados em algo, até que eu descubra o que seja e faço esse caminho de volta. Aí eu posso continuar a minha história de vida. E quando eu faço esse caminho de volta, eu entendo, então, que como a mãe não pôde dar carinho e atenção, porque o pai e a mãe, preste atenção, pais, né, que agora vão ser pais, aprenda algo. Você tem que cobrar, você tem que amar, você tem que impor limites da forma correta. E qual seria, Vanderlei, a forma correta? Nós não temos aqui, eu para te dizer, mas está aqui o manual. O manual do crente está aqui. Do cristão está aqui a Bíblia, a palavra de Deus. Como um carro tem um manual e você precisa de algo, você vai até ele, às vezes, ou no mecânico, nós temos aqui a palavra de Deus. É ela que me ensina e te ensina como ser um pai. Então, como eu não tenho essa mãe que vem ali para me abraçar, para me beijar e falar, filho, você faz parte da minha história, eu te amo, mas você tem que aprender que tem limites, que há regras, eu não tive nada disso. Então eu cresço ali, um pré-adolescente frustrado, decepcionado, e eu vou atrás de quem, amados? Eu preciso de alguém para substituir e tentar preencher este vazio que eu tenho, que é uma mãe na minha vida. Eu vou atrás de prostitutas, mas eu não estou atrás de uma mulher, eu estou atrás de uma mãe.
A minha casa, que era cheio de amigos, amados, eu já tive na frente da minha casa 20 amigos, mas eu não estava atrás daqueles amigos, e sim atrás de um pai. Olha só como que é, amados, mas enquanto eu não entendo a minha história, por isso que eu estou aqui para falar com vocês, queridos. Se você não entender a sua história de vida, onde estão os teus traumas, você infelizmente não vai conseguir ser sarado. Sabe por quê? Você pode até dar alguns passos para frente, mas quando você se deparar com alguma situação difícil, você se frustra, se decepciona e tem uma recaída e retorna para os caminhos que você estava. Mas quando eu aprendi a fazer esse caminho de volta, eu fui, sarei, sanei todos os meus traumas, as minhas frustrações e decepções. E esse vazio da alma, amado, sabe quem que pode preencher na minha e na sua vida, queridos? De novo, a palavra de Deus. Quando você e eu tivermos um encontro real com real, queridos, quando eu te falo real, é de dentro para fora. Não adianta eu conhecer Jesus superficialmente e daqui a pouco me frustrar e retornar, não. É uma entrega aos poucos, buscando, conhecendo, confessando, queridos, os teus traumas, as tuas frustrações, decepções, e falando, papai, eu estou aqui na tua presença, Senhor, precisando do teu auxílio, da tua ajuda, para que eu possa sair, Senhor, desse lamaçal de pecados, sair desse emaranhado, Senhor, que tem me aprisionado, me acorrentado, e eu não tenho conseguido sair. Aos poucos, amados, você começa a sair de tudo isso. A palavra de Deus, ela fala para mim e para você, vinde, Vanderlei, fulano, cicrano, Beltrano, como você está? E foi isso que eu fiz. Muitos falam, mas como que eu vou para a presença de Deus se eu tenho um monte de pecado, se eu estou no pecado, se eu estou errado? Amados, isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo, porque a palavra fala para mim e para você, venha como você está. Porque a obra quem faz é quem convence você e eu, queridos, do erro, do pecado e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu me coloco na presença de Deus e falo, Senhor, eis-me aqui na tua presença, ajude-me, porque ele fala assim para mim e para você, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É assim, amados, eu e você, nós estamos andando neste mundo com um monte de bagagem nas costas, que é o pecado. O pecado, ele me afasta da presença de Deus. É o pecado que me afasta da presença de Deus. E eu, quando eu começo a me aproximar e confessar os meus pecados ao Senhor, e falar para ele, Senhor, eu tenho feito isso e aquilo, eu preciso da tua ajuda, eu estou lutando para que eu possa sair, Senhor, e sem o Senhor eu não vou conseguir. Aos poucos, amados, ele começa a te dar estratégias através do Espírito Santo, como deu para mim. E quando eu faço essa escola da família, amados, eu começo a entender isso que estava dentro de mim, me aprisionando, e numa dessas conversas, desses atendimentos que eu tive lá na Jocum, um dos pastores falou assim, que todo ser humano, amado, tem uma criança dentro de si. Essa criança, às vezes, ela foi espancada, verbalmente, fisicamente, sexualmente, ela foi abandonada pelo pai, pela mãe, morou com os avós, com os tios. E quando crescem frustrados, sem entender o porquê que isso aconteceu na sua vida. Por que eu fui violentada sexualmente, verbalmente, fisicamente, e esses traumas aprisionam a mente. Por isso que a palavra fala para mim e para você, renovar a sua mente.
E para renovar a mente é a palavra de Deus, amados. Eu vou falar muito para vocês da palavra de Deus. É o que tem mudado, é o que tem me sustentado, é o que me tem dado força para continuar. Amados, tudo que eu fiz no passado não me pertence mais, não tem peso nenhum, mas Vanderlei, tudo que você fez hoje não te pesa, não, amados. Eu fiz na ignorância. Hoje, a partir do momento, há 20 anos atrás, que eu fiz a escolha por Jesus, que eu fui conhecendo a sua palavra, eu fui mudando a minha história de vida, eu fui escolhendo Jesus todos os dias e não quis mais as coisas errôneas deste mundo. A escolha é minha, é sua, mas na palavra, pessoas, a sua comunidade, a sua religião, pessoas sábias, todas as coisas que eles te falarem, querido, você vem para a palavra para ver se está na palavra. Se está na palavra, amados, toma isso para você. E você que conhece um pouco já da palavra de Deus, se aprofunda, busque mais, mergulhe, para que você possa ter forças para sair de tudo isso. E eu, com meus 14 anos, 15 para 16, eu conheço a cocaína, e nisso, amados, eu tenho um grupo de dança aqui em Umuarama muito famoso na época, os The Beards, e a gente era um grupo de dança e a gente fazia umas competições na cidade aqui. Chegou aqui ter 20 equipes de dança competindo. Dificilmente, amados, nós perdíamos um campeonato, porque eu era uma pessoa que eu sempre, tudo que eu quis fazer, eu queria fazer bem, né? E então a gente ensaiava muitos, a gente assistia muitos filmes de dança, tirava muitos passes de danças e a gente ia para esses campeonatos e ali a gente faturava tudo. A gente competia na região toda e dificilmente alguém ganhava. E as pessoas de fora gostavam de ver o nosso grupo por lá porque eles amavam a forma que a gente fazia com a dança, da forma que a gente dançava. E ali eu fui me aprofundando mais nas drogas, Matos. Porque quando você começa a ser bem visto pelas pessoas, o seu ego infla e você está se achando bambambam, você se acha melhor que todos. Amados, isso é uma cilada do diabo. Você não sabe que você, infelizmente, está sendo aprisionado, queridos. Você está sendo levado para uma cela aonde dificilmente você sai com as suas forças, com as suas próprias forças, a não ser uma intervenção divina. E foi o que aconteceu, amados. E nessa trajetória de muita bagunça, de muita droga, eu comecei a traficar dentro de uma arama. Eu tive quilos de cocaína, de maconha, muita intimidade com mulheres, porque eu patrocinava tudo. Então, amados, é uma coisa que eu só estou falando isso, queridos, para que vocês vejam que uma pessoa que foi lá no fundo, no fundo, no fundo do poço, literalmente lá no fundo, e conseguiu se reerguer com a força de Deus. Por isso que eu estou falando tudo isso para você. Não me envergonho desse passado, queridos. Mas Deus permitiu que eu fosse lá para que hoje eu trabalhasse com pessoas usuárias, com pessoas que têm dificuldades para sair da bebida, né, da prostituição, das drogas. A gente tem trabalhos voluntários com eles, né? A gente atende aqui a ADAP em Umuarama. Agora a gente está tentando abrir mais um projeto lá no Projeto Restauração. Por quê, queridos? Porque eu não saí de lá para mim ser curado e restaurado somente, não. Eu fui lá, saí para que eu possa ajudar outras pessoas a saírem de onde eu me encontrava. Deus só permitiu isso na minha vida para isso, amados. Você entendeu? Ele permitiu que eu conhecesse tudo isso para que hoje eu possa trabalhar com essas pessoas. A gente faz parte da capelania hospitalar, a gente vai na casa de alguns
algumas famílias que a gente tem aqui dentro de Umuarama para dar um abraço, às vezes levar uma palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque a gente ama as almas. Alguém um dia parou seu tempo para me resgatar para o Senhor. Hoje não é perder tempo, é ganhar tempo para resgatar alguém. Muitos falam que eu perdi tempo com aquela pessoa. Não, você está ganhando tempo com aquela pessoa. Alguns não vai dar frutos. Infelizmente, eu tenho visto isso com muitos atendimentos. Mas, amados, que seja um ganho para o Senhor. Já valeu o mundo todo. A palavra de Deus fala isso para mim e para você. E para isso, amados, para que quando eu começo a conhecer Jesus intimamente, né, eu saio de Umuarama, Deus fala para mim, Vanderlei, você sai da casa da tua parentela, né, dos teus familiares de Umuarama e vai para um lugar que eu lhe mostrarei, que é Palotina, Paraná, aqui perto, 100 quilômetros. Eu saio daqui e vou para Palotina trabalhar na Cevale, né, é uma empresa muito sólida aqui no Paraná. E eu fui para lá trabalhar com caminhões. E lá, amados, eu moro num lugar que tem um casal que eu mudo perto de um casal. E a gente começou a fazer amizade com esse casal. E o marido chamava Jesus e a esposa chamava Ângela. Mas isso gera tudo um trabalhar de Deus, amados. E esse casal começa a fazer convites para que a nossa família viesse para o Senhor, fosse para a igreja, conhecer a igreja, porque eu perdido na prostituição, eu já tinha parado com as drogas, mas não com a prostituição, meu casamento no fim, minha família no fim, né, a gente fazendo esse trabalho lá na Jocum, e então eu resolvo, primeiro, vai dos nossos familiares, depois eu resolvo ir. E com isso, amados, eu sou muito bem recebido naquele lugar. Mas quando eles falam, semana que vem tem um encontro com Deus, eu falei, não, quem precisa é a fulana, não sou eu. A gente sempre acha a culpa na outra pessoa, não na gente. E aí o pastor chega perto de mim e fala, amados, nós todos precisamos de ajuda. Não é só eu, não é só você, não é só fulano, não é só... Todos nós precisamos da ajuda do Senhor todos os dias das nossas vidas. E quando ele fala isso para mim, eu resolvo ir, porque eu não tinha mais o que escolher. Eu estava com depressão, síndrome do pânico, fazendo acompanhamento psicológico, isso em 2010. Há 25 anos atrás. Isso era meio que novidade, muito caro, cada sessão. Eu falei, já que está tudo, né, perdido, não custa nada, vamos lá. E lá, queridos, Deus começa a trabalhar comigo. Uma semana depois eu estou no encontro com Deus. E chego nesse encontro com Deus, lá é retirado o meu celular. As mulheres são postas de um lado, os homens do outro, não tem vínculo um com o outro. E lá ninguém pode falar com ninguém, amados. É todo mundo trancado e só cartazes nas paredes, dizendo, o teu passado não te pertence mais. Você é amado por Jesus. Jesus te ama. Faça uma escolha hoje por Jesus. E era só isso, amados. Sexta, sábado, eu só chorava. Eu pedia perdão. No domingo, amados, eu não queria sair daquele lugar, porque eu sabia que eu ia ter que ir para o mundo lá fora. E lá fora seria a minha prova real. Se realmente eu ia conseguir dizer não para tudo aquilo que estava me esperando. Mas, amados, há quase 20 anos atrás, quando eu escolhi Jesus, até hoje, queridos, eu sou falho, eu sou pecador, mas até hoje, amados, aquelas coisas ruins que eu fazia antigamente, até hoje eu não tenho feito mais. Mas isso não é para minha honra e para minha glória, a não ser pela honra e glória do Senhor Jesus. Se eu estou aqui é por Ele, para Ele e por Ele. Amados, eu não tenho outra meta a não ser
satisfazer Jesus na minha vida. E eu sempre falo, amados, que eu possa me diminuir para que Jesus cresça em mim. Amados, não estou aqui para que vocês vejam o Vanderlei, não. Para que vocês vejam Jesus sobre a minha vida. O que ele fez, o que os meus familiares, amados, veem de mim hoje, né? As pessoas de Umuarama, da sociedade umuaramense, da forma que eles me veem hoje, queridos, é só Deus. Até então, para minha família, eu era vergonha, né? Que era um traficante, um cara que eu fui trabalhar, amados. Trabalhar, né? Eu fiz bicos com uma coisa ou outra, mas trabalhar mesmo com 27 anos. Quando meu primeiro filho nasce. Então, quer dizer, amados, tudo esse tempo perdido, parado, remando para trás, um barco à deriva. Quando eu tenho esse encontro com Deus, na minha história de lá para cá, só vem sendo mudada, moldada através das mãos do oleiro. Um vaso que foi quebrado e foi refeito pelas mãos do oleiro, sou eu, queridos, que hoje reflete o amor de Deus, a compaixão de Deus, o amor de Deus para com as outras pessoas. O meu desejo nada mais é, amado, de que ver pessoas sendo libertas, curadas, transformadas por Jesus, como eu tenho sido, queridos. Todos os dias da minha vida eu tenho pedido para que o Senhor esteja sobre a minha vida. Amado, todo dia você pede perdão pelos seus pecados, as suas transgressões, iniquidades. Apresenta a sua vida diante do Senhor, para que Ele possa fazer a mudança real, como fez na minha vida, queridos. Não pode se esquecer que todos os dias, ao deitar, ao levantar, você tem que estar sempre lembrando de Jesus e pedindo ajuda pelo dia que se foi, pelo dia que está vindo, apresentando seus dias para que o Senhor te auxilie através do Espírito Santo de Deus. É isso que eu tenho feito, queridos. Às vezes eu falho muito, eu reconheço para o Senhor isso, as minhas falhas, e eu peço para que Ele esteja todos os dias me ajudando através do Espírito, para que eu possa estar traçando, caminhando sempre melhor e melhor na presença do Senhor Jesus. E é isso que eu quero para cada um de vocês. Mas isso é possível, Vanderlei? Sim, foi comigo. Amados, eu não vou me aprofundar no que eu fiz, não preciso de tudo isso, mas dá para você ter ideia dos 14 aos 27. Imagina o que eu fiz nessa vida, queridos, de coisas ruins para mim, para as pessoas. Mas hoje eu tenho reparado tudo isso diante do Senhor. E no que depender de mim, queridos, eu vou fazer muito e muito mais para que eu possa saquear o inferno e trazer mais almas para o Senhor. E isso não é muitos que querem não, queridos. Não é muitos que estão dispostos a isso não. Não, eu já tenho a minha vida já é tumultuada, já é corrida. E é mesmo, amados. E é mesmo. Mas só que se eu ficar parado aqui, queridos, quantas almas estão se perdendo nesse exato momento? Hoje era para mim estar lá na Ágape levando uma palavra para os internos, mas eu estou impossibilitado por saúde. Coisa simples, mas que hoje deu uma gravadinha, né, que é coluna, mas era para mim estar lá, queridos. Mas quando der, quando dá, eu estou lá, falando que eu acredito neles, mas que eles precisam acreditar neles, é isso que eu vou falar para vocês. Eu acredito em cada um de vocês, mas vocês acreditam em vocês? É você que tem que acreditar em você, como eu acreditei em mim um dia. Mas para isso, qual voz que eu estou ouvindo? Há duas vozes.
A do diabo e a de Jesus. Qual que você está ouvindo? Se você não está firmado na palavra, como você precisa do alimento físico, queridos, para se manter em pé, você precisa da palavra de Deus, o alimento espiritual. Porque senão a sua alma, o seu corpo vai decair. A sua alma vai sucumbir diante das coisas ruins deste mundo. A palavra fala para mim, para você aqui, amados, o que eu tenho feito, ó. A palavra fala para mim, para você aqui no Salmo 1, no versículo 1, o bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, na lei do Senhor, está o seu prazer, e em sua lei medita de dia e de noite. Você entendeu, queridos? De dia e de noite. Eu tenho amizade com muitas pessoas do bem e do mal. Eu paro para falar com as pessoas do mal, sim. Alguém tem que chegar neles e falar do amor de Deus. Eu paro lá, quando eu tenho a minha oportunidade, eu semeio algo, não me detenho e saio. Entendeu? Eu não preciso ficar muito tempo ali, né? Eu só faço o meu trabalho que eu tenho que fazer e já logo em seguida já saio. Eu vou me deter na roda das pessoas que me fazem bem espiritualmente falando. Você entendeu? Então essas pessoas, eu não preciso por um tempo é bom, né? Como Deus me tirou de Marão, me levou para Palotina, porque eu teria muita dificuldade de princípio por não conhecer a palavra de Deus, abandonar essas pessoas automaticamente ou rapidamente. Então Deus me levou para lá para fazer esse processo de transformação. Mas se vocês permanecerem no mesmo lugar que essas pessoas, você se afasta por um tempo, anda com pessoas boas, se fortaleça, né? Na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Aí quando você se sentir forte ao ponto de falar com alguma dessas pessoas, amém. Caso contrário, fica mais na sua até um certo tempo. É isso o meu conselho a vocês. Como eu fiz. E hoje essas pessoas me veem com bons olhos, amados. Graças a Deus, mas é eu que mostro para essas pessoas a minha mudança. Hoje eu sou convidado para alguns aniversários, festas, casamentos, e as pessoas falam assim, o teu suco está lá, a tua água mineral está ali, ninguém oferece mais bebida alcoólica. Por quê? Porque viram a mudança na vida do Vanderlei. E é isso quem mostra sou eu e você, queridos. E a palavra de Deus me diz aqui em Salmos 62, diz assim, em Deus somente descansa a minha alma. Em Deus somente descansa a minha alma. Dele vem a minha salvação. Ele somente é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Grandemente, amados. Mas nós seremos abalados. Não grandemente. A palavra fala para mim e para você, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci, estou dando a receita para vocês. O dia mal vem para todos nós. Como eu vou passar esse dia mal? Se eu estou na rocha, eu permaneço em pé. Se eu não estou na rocha, eu caio. Sou derrotado. Então, queridos, que vocês levam essa palavra para a vida de vocês e que vocês possam, amados, achar forças no Senhor para darem a volta por cima, como eu dei. Mas para isso, eu tive que pagar um preço que muitos não vão querer pagar, que é abrir mão da prostituição, da droga, da bebida, da mentira, de muitas outras coisas. Sou falho, sou pecador, mas eu tenho pedido perdão todos os dias.
E tenho tentado, na medida do possível, não fazer nada daquilo que eu fazia. Às vezes eu posso decepcionar alguém com uma palavra, ou não estar num dia bom, não atender aquela pessoa da forma que tinha que ser. Mas na medida do possível, amados, eu sou muito atencioso com as pessoas, porque é isso que Jesus quer de mim e de você. Que as pessoas possam ver em mim e em você Jesus. Senão eu não consigo e nem você consegue trazer ninguém para Jesus. E nem esse vídeo meu pode alcançar nenhum de vocês, se não for o Espírito Santo de Deus para trabalhar na vida e na alma de cada um de vocês. Eu, Vanderlei, não faço nada. Mas quem convence você do erro, do juízo, do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Acompanhe ali meu canal, Vanderlei Basílio, né, Umuarama, Paraná. Né, dá um like ali, ative o sininho. Estamos juntos. Amo todos vocês em Cristo. Amém.